Sim, acho que foi também movimentado por Luísa, não? Como falamos ao começo, foi neste dia em que ela faz 156 anos nasceu e Deus começou todo este projeto do reino da divina vontade, dando cumprimento em Luísa a tudo aquilo que Ele já nos tem falado desde os evangelhos, a importância de fazer a divina vontade, como a divina vontade é a origem de tudo criado, como foi o projeto do ser humano, qual foi a finalidade, o princípio próprio de por que Deus faz o ser humano. Então, com Luísa, todo isto começa a se concretar um pouco mais pela mesma maturidade dos tempos, pelo mesmo final dos tempos que já estamos começando a viver. E chega ao Brasil, já agora em 2016 começam algumas pessoas por aí meio interessadas, no 2017 já se faz um convite a algumas pessoas do exterior para falar um pouco sobre a divina vontade. E, bueno, graças a Deus já temos alguns trabalhos em português mesmo. Algumas pessoas fizeram uma pequena ou primeira tentativa de traduzir os 36 volumes, que eu depois vou passar para vocês aquele link que para mim é como que o mais confiável até o momento dos que já se fizeram. Alguns de vocês já conhecem, mas depois eu vou passar o link onde podem encontrar uma tradução dos volumes de Luísa em português. Logicamente, essa primeira tentativa de fazê-lo, mas das outras que têm já surgido aí no Brasil até agora, esta é como que um pouco a melhorzinha. O que mais podemos dizer? Este ano é onde mais tenho percebido um movimento do Espírito Santo em todos os grupos. A senhora Adriana, por exemplo, conheci faz duas semanas atrás. A senhora Lígia também foi faz pouco tempo, mas muito providencial, porque elas começam a ter contato com as horas da paixão ou com o livro da Virgem e vão encontrando o apelo de Deus, o apelo de Jesus Cristo, o apelo de nossa Mãe para seguirem esta pista do reino da divina vontade. Por que, digamos, a paixão? Vocês mesmos han experimentado esses momentos tão tristes. A divina justiça está quase desbordando-se e quem poderia receber esses raios da divina justiça, por dizer assim, quem poderia receber melhor esses raios diretamente que mesmo Jesus Cristo. Conhecemos que Ele é nosso mediador, Ele é nosso redentor, e Ele foi quem, com a sua paixão, com a sua vida, paixão, morte e ressurreição, faz que a divina justiça, faz que o céu e a terra sejam plenamente pacificados. Agora bem, nestes tempos tão tristes, onde temos levado a maldade humana, ou mesmo mal até o extremo, com tantas horrorosidades, tantas coisas que não percebemos, pode ser que não percebemos ou não podemos imaginar o grande mal que são os actos de hoje em dia. Quanta publicidade, quanto afã para destruir a vida do ser humano desde o ventre de uma mãe. Isso é muito, muito horrível diante dos olhos de Deus. Muitas vezes nós já começamos a escutar tanto essa linguagem, tanto essa publicidade destes grupos, que até pareceria como se fosse já normal escutar isso. Pessoas estão livremente optar por abortar, e realmente diante de Deus isso é um acto
de injusticia que mais clama ante a presença de Deus. Então, diante de tantos mais, que melhor e ninguém melhor que o mesmo Jesus Cristo repacificar o céu e a terra. E por isso as horas da paixão. Estas horas da paixão, segundo Luisa Picarreta, também tiveram um início justamente em uns tempos tristes como os que estamos vivendo hoje. Luisa meditava estas horas da paixão desde pequena. Jesus Cristo, nos movimentos que fazia o Espírito Santo nela no seu interior, convidava e ensinava a ela a meditar sobre a sua paixão. Podemos dizer que sua vida, todo esse amadurecimento, maturidade espiritual, ela chegou até esse ponto espiritual pela meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi então que em 1911, quando se encontra com Santo Aníbal Maria de França, que ele percebe esta santidade e pergunta a ela que exercícios espirituais ela praticava, e justamente dá como testemunho que ela fazia as horas da paixão cotidianamente. E foi impresso então por Santo Aníbal a primeira impressão deste livro, justamente quando estava o mundo submergindo-se nessa Primeira Guerra Mundial. Então, é muito providencial, é uma graça muito grande que chegue a nossas mãos este livro da paixão. Por quê? Porque assim nós vamos aclamar a Deus, a reparar a Deus pela sua misericórdia. E que petição pode ser mais favorável aos olhos de Deus que as orações de seu próprio Filho, quem conhecia perfeitamente e intimamente a seu Pai, quem conhecia perfeitamente qual era a vontade de Deus desde o início da criação, e essa vontade de Deus que ele estava cumprindo no fiat da redenção, ou na obra da redenção. Então, que melhor orações que as de Jesus Cristo mesmo, para aplacar a divina justiça. Qual seria a diferença das horas da paixão que narra Luisa Picarreta a essas outras narrativas que também encontramos em alguns grandes santos e santas, como Ana Catarina Emmerich, a Valtorta, Maria Valtorta, e o mesmo São Luís Grignon de Montfort? Ele também tem umas meditações sobre a paixão de Cristo. Qual seria a grande diferença? Em Luisa vamos a encontrar as penas de Jesus Cristo, as penas de seu coração, as penas mais íntimas de seu interior. Não simplesmente vai ser uma narrativa de algo físico, como se centra muito, digamos, a Valtorta, na parte física de o que estava acontecendo enquanto Jesus ia em caminho para Pilatos ou para Herodes. Mas Jesus Cristo com Luisa começa a ter uma intimidade mais a fundo, comentando-lhe o que significavam as penas para seu coração, para isso tão íntimo que seria o amor de Deus que estava sendo ofendido. E não solamente para que nós sejamos espectadores, como escutando uma narrativa, sino que aí encontramos as mesmas orações que Jesus fazia a seu Pai. E nos convida que não somente escutemos o que aconteceu no seu coração, sino que tomemos parte desse coração, façamos nós as suas penas, continue nossa humanidade, é a humanidade de Jesus, e com as mesmas palavras de Jesus, pidamos ao Pai o perdão, a misericórdia, a vinda de seu reino que nos prometeu
desde o início da criação, como também nesta oração que nós conhecemos e recitamos todos os dias: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, primeiramente seria isto, essa importância da paixão, porque que melhor que as mesmas orações de Jesus, fazendo-las nossas, para remediar e acalmar a divina justiça que está sendo tão ofendida en estos tempos tan tristes. Esa sería o que de pronto podríamos decir así rápidamente lo que serían esas horas da paixão. Una das promesas que está nesse livro é essa mesma, que se ele encontrasse ao menos um livro em cada povo, em cada cidade, encontrará uma alma que está repetindo suas mesmas orações, e os castigos que ele ia a derramar nessa nação, nessa cidade, nesse povo, seriam resparmeados, como se diz, seriam mitigados em grande parte ou na sua totalidade. É uma das promessas muito interessantes. Então, já por isso, entendo como é que vocês chegam a esses relógios e convidam as pessoas, e vocês mesmas dão testemunho de que vocês simplesmente convidam e as pessoas também se abrem e se vão propagando isso das horas da paixão. Vocês não achavam que de pronto, com a intenção de fazer um grupo, já tem 4 grupos, 3 grupos? De onde seriam todas essas pessoas? É também esse movimento do Espírito Santo que vai tocando os corações para dar a entender que realmente é com esta meditação de sua paixão que podemos, nesses tempos tão tristes, encontrar um alívio a tudo isto. E vocês também percebem que foi através deste livro da paixão, o livro de Nossa Mãe, que realmente começamos a entrar em um convite muito mais velho, que é tudo isso do reino da divina vontade. Então, sobre o modo de fazer, primeiramente está a consciência, o entendimento pessoal do que realmente seria que o Pai Celestial receba a própria voz, as próprias orações de seu Filho. Entender a importância da paixão. E aí já é muito pessoal essa parte, não? Porque muitos se doam um pouco mais, muitos entendem um pouco mais nesse ponto, como o mesmo, não? Que tanto temos entendido cada um de nós a importância dos sacramentos, a importância da formação do catecismo da igreja. Então, como dizer a uma pessoa que para o Pai Celestial escutar a voz de seu próprio Filho é o mais grande que pode haver no céu e na terra? Quando eu entenda esses pontos assim pequenos, essa maior felicidade do Pai, é a oração mais efetiva, é a oração que pode deter os castigos, a oração mais eficaz para deter os castigos. Na medida em que eu acredite e entenda isso, nessa medida eu vou fazer cada vez mais estas horas da paixão. Então, se decimos, não tem oração mais agradável aos ouvidos do Pai, nossa intenção qual é? Quando fazemos coisas da igreja, quando fazemos nossa própria oração pessoal, qual é a nossa intenção? Agradar ao Pai ou agradar-me a mim? Ou agradar ao pároco? Ou agradar a la del grupo aquele? Qual é a minha intenção? Agradar ao Pai? Se eu somente este critério, este ponto principal, agradar ao Pai, se minha vida espiritual circula, pende deste
desta intenção, eu vou fazer todo o demais em vista a cumprir isto, a agradar ao Pai. Então, se eu escuto que o Pai Celestial gosta aquilo, eu vou dar aquilo. Como vocês, não? Quando estão querendo conquistar alguém ou agradar alguém, você agrada essa pessoa porque sabe aquilo que mais gosta. Se você não quer agradar, você não interessa saber o que mais gosta dessa pessoa. Na medida em que você quer agradar a alguém, nessa medida você se interessa em saber o que mais gosta. Então, se minha intenção, minha vida cristã está enfocada para este simples ponto, agradar a Santíssima Trindade, tudo vai ser muito fácil. Tudo. Se simplesmente eu vou escutar o Pai Celestial, o que mais agrada é essas orações de seu filho, eu vou simplesmente repetir as orações de seu filho, porque meu interesse é agradar a ele, não ficar eu bem. Então por isso ficamos, mas eu que falo, eu que digo na oração, eu não sei o que dizer, porque não sabemos o que agrada a ele. Escutamos estas promessas da paixão. Então façamos uma leitura detenida. Quais são essas promessas? Qual seria o melhor modo? E para saber como melhor fazer essas horas da paixão, vamos a falar de alguns modos que estão nesses livros. Fazer uma hora diária, fazer uma hora por 8 dias. Isso não é muito importante. Importante é a sua intenção. Você a quem quer rezar, a quem quer agradar. E se Deus não precisa ser agradado todos os dias, então vou fazer as horas da paixão cada mês. Se eu não entendo que a divina justiça deve ser aplacada, então eu vou fazer as horas da paixão cada ano. Na medida em que eu entenda, nessa medida eu vou dar a Ele. E isso é o que Luisa, desde pequenina, captou e entendeu. E por isso Jesus começou essa vida de união com ela tão forte. E é uma vida de união que quer de cada um de nós, assim de forte. Mas na medida em que nós retificamos as nossas intenções para aquilo que estamos fazendo. Por exemplo, esta pergunta que nos diz as horas da paixão, quando Jesus sai da horta de Getsemaní e pergunta para Judas, amigo, a que viniste? Para que coisas vieste? E nos diz aí as reflexões e práticas. Essa sua pergunta, nós para que vamos fazer oração? Nós para que vamos a continuar fazendo isto, aquilo, recebendo um sacramento? Qual é a intenção, ainda nessas coisas tão santas? Ainda que eu esteja bem confessado, mas minha intenção não é agradar a Deus, como vai ser essa comunhão? Para minha santidade ou para que coisa? E é nessa medida em que a vida espiritual vai dar fruto. Então, como vamos fazer? Que tanto, com quanta intensidade hay que fazê-las? Na medida em que entendamos que realmente precisamos um para-raios, não sei se se diz assim, um para-raios desse tamanho. E que melhor reparador, pacificador que o próprio Filho. É mais, esto das horas da paixão não é nada novo. Desde o início da igreja, todos os apóstolos e todos os cristãos sentiram a necessidade, também por mandato do mesmo Jesus, de perpetuar o sacrifício da morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. Isso é o que fazemos desde o início do cristianismo. O que é a Santa Missa? Qual é o mistério de nossa fé que nós decimos todos os dias? O Padre levanta a hóstia consagrada e diz, mistério de nossa fé. E nós que respondemos?
anunciamos tu muerte, proclamamos tu ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Todos os dias estamos aplacando a divina justiça na Santa Missa, oferecendo a vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estas horas da paixão é simplesmente o anexo dessa Santa Missa, desse sacrifício que se faz na Santa Eucaristia, na Santa Missa. É o modo em que, se não tem sacerdote, na minha vida cotidiana eu vou continuar esta Santa Missa. Essa é a chave, como se encaixa tudo, não? Então, dizer, não, mas é que eu gosto, não gosto de meditar a paixão. Gosta, não gosta, é o único que é o eixo de toda a nossa fé. Então, que tanto temos entendido isso para centrar nossa mirada e nosso esforço em continuar em nossas vidas essa mesma vida, paixão e morte de Jesus Cristo. Temos muitos, vocês podem ver a todos os santos. Não vão encontrar nenhum santo que não fale da importância da cruz, de meditar na paixão de Jesus Cristo. Porque esse é o nosso cristianismo. E assim depois vamos entender também como unificar-me a essa mesma paixão, que é o mesmo que desde o início São Paulo também nas suas cartas nos fala. Continuar a nossa humanidade, o que falta a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este livro da paixão tem uns ensinamentos também muito fortes, muito belos, de como eu tenho que fazer quando não suporto a minha cruz. Tudo que eu tenho que fazer para amar a meu próximo, a meu irmão. Como é melhor amar, assim como Jesus nos amou. Como nos amou Jesus, nos lo demonstra nessas últimas 24 horas de sua vida. Imagine-se tantos pontos que temos falado agora neste tempo da importância de meditar na paixão. Eu acho que uma das questões, né, que ficam muito fortes, assim, como você mesmo falou, né, os atos, por mais santos que sejam, né, por mais bem intencionados que sejam, se não forem na divina vontade, né, eles não correspondem a esse amor de Deus por nós, assim, né. E uma das perguntas que sempre são muito, eu acho, pertinentes para discutir é como são os atos da divina vontade, nos momentos de rezar, no cotidiano da gente. Será que você podia falar um pouquinho sobre isso? Dentro de todos estes atos, qual seria o melhor? Eu gostaria também de dizer isto aqui. Dentro de todas nossas orações, assim eu, assim você, a senhora Sandra, assim o Senhor, assim esteja aqui o Padre Pio mesmo. São Padre Pio, conhecem ele? Assim ele estivesse aqui. As penas do Padre Pio, ou do mais grande santo, não seriam tão agradáveis como as penas de Jesus, como as mesmas orações de Jesus, certo? Então, essa seria como para colocar essa ideia para porque de pronto fazer essas horas da paixão, a importância de que sejam as mesmas orações de Jesus, porque elas têm também toda essa potência do mesmo verbo de Deus. E de aqui me dá pé para responder a pergunta da irmã Karine. Qual é o convite? Eu falei agora, o convite da paixão é que nós saibamos como unificar-nos a essa humanidade de Jesus. Insertados na humanidade de Jesus, o Pai vai escutar-me ou escutar-nos com mais agrado, porque não sou eu, sino Jesus em mim, certo? Na medida em que eu sou mais Jesus, ou Jesus está mais em mim, a minha oração é muito mais plena, porque não sou eu,
és tu quem vive em mim. Essa seria, vamos a tocar esta ideia para entrar como então seria a oração na divina vontade. Mas é bom ter isto bem claro que o convite desde o início é na medida em que eu sou Cristo, o Cristo está em mim, e nessa medida as minhas orações, a minha vida, qualquer ato meu, vai ter o valor como se o Filho mesmo de Deus o fizesse em mim. Isso é o que acontece no seu batismo. Por isso é que a boa nova, o Evangelho é essa. Porque é que já não vale os sacrifícios de milhões de touros, ni de carneiros, ni das orações mais santas de todos os homens juntos. Já temos a oração do próprio Jesus Cristo e o sacrifício dele que vai complacer perfeitamente. Não precisamos mais mediadores de nenhuma classe. E o convite é que nós podemos insertar-nos nele para continuar a sua vida, ou que a sua vida se continue em nós. Então, o que é o que faz todo isso a divina vontade? Planificar esse convite de que toda nossa vida, nossas orações, nossos movimentos sejam realmente feitos na humanidade desse Cristo para poder ter um valor e um mérito divino. Não sou eu que não faz, és tu. Então, o que é o que fazemos na divina vontade? Vem divina vontade a pensar em mim, a respirar em mim, a falar em mim, a caminhar em mim. Vem tu a fazer tudo em mim. Se ela vem a fazer em mim, meu ato feito por ela, ou feito nela, ou ela em mim, vai ter o valor de um ato feito pelo mesmo Deus, pela mesma vontade de Deus. E aí então, vamos a entender essa importância ou essa eficácia já de nossa oração feita na divina vontade. Qual é o valor então dos atos e das orações feitas na divina vontade? Que não é minha oração. Minha oração é limitada. Se eu faça jejum 500 anos de vida e tenha a vida mais santa que eu possa fazer, isso não pesa, nem tem nada a ver com o peso e o valor de um ato feito da divina vontade em mim, ou de Jesus em mim. Esse é o convite, em que então já todas nossas orações sejam feitas na divina vontade e tenham o valor de um ato feito por Deus. É Deus planificando sua própria vida em nós, como nos lo dice desde o início nos evangelhos. Pai, que todos sejam um, como nós somos um. Que meu amor esteja neles. Que é o que dá, que é o que significa que seu amor esteja em nós. É que se eu falasse as coisas dos céus, vocês não poderiam entender. Já nos estão falando as coisas do céu. Neste tempo, olha a graça que estamos recebendo. Vocês fariam obras mais grandes do que as minhas. Em que sentido? Em que, se Jesus Cristo, Ele é o Verbo eterno, seu ato é um ato divino por essência. Nós que não somos Deus, podemos oferecer a Deus um ato divino. Nesse sentido é que podemos fazer coisas mais grandes, porque não está em nossa natureza fazê-lo, mas pela graça, pelo convite, porque é um dom, nós não poderíamos. Por isso é uma graça sobrenatural. Como o batismo é uma graça sobrenatural. A fé, as virtudes teologais, a fé é uma graça sobrenatural. Que significa?
assim eu faça todo o esforço possível, não posso alcançar a vida sobrenatural. Aí uma palavra nos diz sobrenatural. Está por encima de nossas forças, de nossa natureza. É simplesmente por dom de Deus que nós podemos viver essa vida divina. Uma vida sobrenatural é um presente. Não sei se me desvio um pouco, mas a questão seria esta: na medida em que Jesus está em mim, eu deixo fazer Jesus em mim, eu deixo atuar a divina vontade em mim, e nessa medida nossas orações já têm um valor da divindade que fez em mim. Já não é mais o meu valor limitado, meu amor é limitado, minha inteligência é limitada. Não podemos nem sequer orar por o nosso vizinho. Oramos por os que mais amamos, ou por os que não amamos, não oramos. Assim é nosso amor delimitado. Na medida em que o amor vai crescendo, vamos abraçando e abarcando mais pessoas. Com o amor de Jesus, ao dizer a Deus, vem divina vontade amar em mim, eu já vou poder amar a todos, porque não é meu amor, sino o amor da divina vontade em mim, amando. Irmão, Sim. tenho uma dúvida. Sim. Quando a gente fala do querer divino, eu lembro, durante o estudo do livro das 24 horas, que ele tem 3 maneiras comuns. E pelo que eu entendi, os santos e tudo que a igreja fala, ele vai trazer essas 3 maneiras, que é a unificação, a conformidade e a transformação. E agora, com a Luísa, nós teríamos a atuação, a operação da divina vontade, né? Eu queria pedir ao Senhor, para o Senhor explicar um pouquinho o que cada um, assim, em sua essência, tem a dar pra gente. Porque, no meu entendimento, a unificação seria como se fosse um momento uniforme, assim, uma coisa meio que todo mundo coloca a mesma camiseta, né? A unificação. A conformidade eu entendi como se todo mundo depois, eu sou meio didática, viu, irmão? Todo mundo depois passasse por uma forma e todo mundo ficasse assim meio cristificado. A forma seria uma questão da cruz, talvez, né? E a transformação, porque depois que a gente encontra o Cristo e entende que o Cristo da cruz é quem nos salva, a gente não tem como retornar, né? A gente teve um encontro pessoal, um contato com o Senhor, com o amor, a gente se torna cristão. Esse é o meu entendimento. E depois o operar na divina vontade é pedir que o Senhor venha trocar conosco, né, a vontade dele pela nossa, nós conseguirmos, assim, um ato de muita misericórdia, muita piedade de Deus, trocar a nossa vontade pela vontade dele. Então eu queria pedir que o Senhor, se eu estou dentro, se realmente é por aí, e se eu pudesse falar um pouquinho dessas quatro operações de Deus, é muito importante para mim. Ok. Aí talvez é necessário fazer algumas precisões, não, das palavras que podemos utilizar. Mas eu entendi o que você quer dizer. Então, tudo se trata de chegar à unificação perfeita. A mesma palavra unificação, para, digamos, neste caso, o tomar seu exemplo, você entende que unificação significa isso, não? Mas na vida espiritual ou no caminho espiritual, segundo os expertos, digamos, tipo São João da Cruz, Santa Teresa, a unificação é o último ponto da vida de união com Deus. Então, não é simplesmente pôr a camisa igual, não. Essa palavra de unificação é muito mais profunda. Mas eu entendi o que você me quer dizer. Qual seria, de pronto, uma pequena resposta para isto seria: na medida em que eu entendo qual é a vontade de Deus, nessa medida me unifico. Como nós estamos tão afastados pelo pecado, pela nossa vida passada, por lo que seja, nós estamos como afastados.
esse caminhar espiritual me vai encurtar os passos para chegar a Ele. Quando eu chego a Ele, vou tendo mais claridade do que Ele quer para mim e que será o que quer o amor infinito para comigo. A unificação plena e total, porque Deus não quer outra coisa. Nesse caminho espiritual se entende, digamos, a via de união seria a via de resignação, de conformação, de matrimônio místico, de unificação plena e perfeita. Qual é essa unificação plena e perfeita? Como se dá a unificação mais plena e mais perfeita? Isso é o que Deus nos está dando em todo este tempo, enquanto a igreja mesma foi desenvolvendo-se através dos tempos. Antes, no Antigo Testamento, não se concebia que um Deus pudesse habitar no meio dos homens. Isso foi todo um processo para que o ser humano pudesse entender que Deus queria habitar no meio deles. Sempre viam a Deus afastadíssimo, longe. E pensar em um acercamento, uma proximidade era, nossa, mas isso é quase que uma blasfêmia. Como você pode, não? Depois chega Jesus e nos vai dizendo, com a graça, com o tempo da graça, nos vai convidando quanto não custou para o mesmo Jesus fazer entender aos desse tempo que Deus é nosso Pai, que Deus não é um Deus lontano, afastado, longe. Quanto custou entender que, e custa até agora, muitos não temos chegado a essa compreensão perfeita do que significaria Deus é meu Pai. Se entendêssemos unicamente esse Deus é meu Pai, nossa oração mudaria do céu à terra. Realmente é assim. Como você fala com seu Pai e como eu falo com Deus. Quando posso entender a Deus como meu Pai? E nessa medida, então, que eu vou caminhando na vida espiritual, vou entendendo e vou percebendo que Ele sempre me quer mais íntimo a Ele. Quanto custou para Santa Teresa d'Ávila, no seu tempo, 1500, fazer entender que Deus sonha com uma união com os homens como tipo matrimônio? Quanto custou? Até seus escritos, e ela mesma foi lá na Inquisição. Porque como você pode nos ensinar e dar-nos a entender que Deus quer uma união conosco como tipo matrimônio esponsal? Quanto custou isso? Mas na maturidade dos tempos, Deus foi nos revelando cada vez mais aonde Ele queria chegar, até onde Ele sonha, até onde é a sua vontade desde o início que criou o homem. Depois chegam outras pessoas falando-nos sobre a encarnação mística, outro tipo de união muito mais elevado, digamos, que o mesmo matrimônio místico. Não, como assim encarnação mística? Sí, isso lo escutamos com alguns santos escritores ao início de 1900, finais, contemporâneos de Luisa, eles estavam falando sobre a encarnação mística. De outra santa, agora Santa Isabel da Trindade, a inabitação da Trindade nas almas. Que significa isso? O peso dessas palavras. A inabitação da Trindade na minha alma. Que significa isso? São simplesmente palavras bonitas. Que tanto nós vamos a compreender até onde Ele nos quer levar nesse caminho de união. Podemos falar de união ou de unificação. União podem ser, digamos, os exemplos que você falava, estar juntos, estamos unidos, agora estamos juntos, unidos através deste meio. Um passo mais além de união seria a unificação plena, donde já não somos dois ou três, sino que somos um. Será que o Pai Celestial
não vai conceder essa petição de Jesus Cristo. Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um. Se nós queremos sonhar com esse mesmo sonho de Jesus, que isso se faça possível, se realize, agora é que a divina vontade, essa espiritualidade, nos mostra como é que realmente podemos ser um e não vários juntos, e não vários com uma vontade de acordo, concordando. Vocês vão concordar que eu fale agora. Ok, todos concordam e desligam seus microfones. São vontades diferentes que se unificam a uma. Agora nós vamos a cambiar de vontade e queremos que o Senhor André fale. Nós concordamos e deixamos que ele fale. Nos unificamos a uma vontade, mas ainda somos muito separados uns de outros. Como se dá a perfeita, onde agimos, não vontades que se colocam de acordo ou pactam deste jeito, sino que uma só vontade atuando em nós. A divina vontade reinando em mim e em los demais. Já não é porque todos vamos a ter camisas brancas, esse esquema, esse paradigma, sino que é uma só vontade obrando em mim. Por isso muitos, quando se fala santidade humana, santidade divina, é um pouco complicado entender isso. Mas do que se trata? Porque é que eu conheço santos que fizeram coisas que ninguém tem feito até agora. Como pode ser que ele não viveu na divina vontade? Ou como pode ser que o que ele falou não é divina vontade? Por quê? Porque ainda não sabemos muito bem qual é essa unificação plena. O que significa que uma vontade, a vontade de Deus viva em mim. Não é que eu me vou pôr de acordo, concordar com Deus, porque isso é a santidade humana. Eu pacto com Deus viver de tal jeito, eu pacto com Deus viver a virtude da obediência, da humildade, da pobreza, digamos São Francisco de Assis. Mas não é um pacto que eu faço com Deus, é sua mesma vontade em mim, obrando, respirando, até fazendo as coisas mais simples e comuns. Então, isto da divina vontade não é querer que nós concordemos e façamos algo juntos ao mesmo tempo. Não. É deixar a minha vontade, ainda sem conhecer, digamos como a linguagem do livro da Virgem, nossa mãe fala, eu nem quis conhecer ela, até ela na vontade de Deus. E, portanto, as portas de nossa alma e nosso espírito ficaram totalmente abertas para só Deus agir. Então, esse é um caminho de união em que eu vou me resignando, mas na medida em que eu conheça, me vou unificando a sua vontade. Na medida em que eu conheça, passo da resignação à conformação, da conformação à união e da união à unificação plena. Então, essa parte que você falava de operar, isso não é um ponto da santidade, sino que é a consequência da unificação plena, em que já não sou eu quem obra, senão quem está obrando, operando é Deus mesmo em mim, através de mim.